para adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Deus poderoso e santo. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos já abrir a nossa Bíblia. Glória a Deus. No livro de Jó. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Jó. Glória a Deus. Capítulo de número 14. Glória a Jesus. Para a nossa reflexão. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem for encontrando o texto, vai ficando de pé. Aquele que puder ficar de pé, para nós compartilharmos junto da leitura. Glória a Deus. O livro de Jó, capítulo de número 14, versículo de número 7. Glória a Deus. O livro de Jó, capítulo 14, versículo de número 7. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esperar todos encontrarem. Glória a Deus. Jó 14, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, brotará novamente. Glória a Deus. E o galho novo não cessará, ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão. Ainda assim, através do odor da água, brotará e dará galhos como uma planta. Amém. Somente até aqui. Vamos ler novamente. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, brotará novamente. E o galho novo não cessará, ainda que a sua raiz envelheça na terra e o seu tronco morra no chão. Ainda assim, através do odor da água, brotará e dará galhos como uma planta. Glória a Deus. Pode se assentar, tomar o seu assento, adorando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, todos conhecem a história de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. A história de Jó foi uma história de sofrimento, a qual se destaca em toda a palavra de Deus. O próprio nome Jó significa sofrimento. E toda a história de Jó, ele não perdeu a sua esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no capítulo 14, no versículo 7, ele fala que há esperança para a árvore, mesmo ainda que ela seja cortada, mesmo ainda que o seu tronco morra, que seu caule apodreça ao cheiro das águas, o odor das águas, como diz aqui essa tradução, ela voltará. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala, meus irmãos, que Deus fez assim na vida de Jó. Deus mudou o cativeiro de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma revolução na vida de Jó. E eu queria pregar aqui nessa noite sobre aquilo que Deus vai restaurar em nossas vidas, aquilo que o Senhor tem restaurado em nossas vidas, aquilo que é promessa de Deus, aquilo que está escrito na palavra de Deus, que Deus vem restaurar, porque Deus restaurou a vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Deus restaurou a vida do servo de Deus Jó, e Deus também tem restauração para as nossas vidas. E eu queria pregar aqui em algumas áreas que Deus quer restaurar. Deus quer restaurar a nossa vida em várias áreas, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu queria falar de algumas coisas específicas nessa noite, que Deus tem feito revolução, que Deus tem feito restauração, louvado seja o nome do Senhor. E uma das coisas que me chama a atenção na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, é a forma como Deus restaura a morte, como Deus ele vence a morte, quando Deus ele vem trazendo vida para a morte. Porque quando nós vemos lá no livro de Gênesis, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, meus irmãos, quando o homem pecou lá, quando a mulher pecou diante de Deus, nos 3 primeiros capítulos do livro de Gênesis, você vai encontrar a história da queda do homem. Quando fala queda do homem, fala queda da natureza que tinha uma perfeição diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ali nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai encontrar
encontrar Deus criando todas as coisas, e em seguida você vai encontrar já o homem pecando contra Deus. E interessante que quando o homem peca contra Deus, Deus vem como de costume ali ter um encontro com Adão. Mas a Bíblia diz que Adão agora, porque ele sabia, ele tinha um conhecimento de que ele havia pecado contra Deus, ele agora tinha um conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Adão se esconde. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor diz: Adão, onde você está? Mas é claro que Deus, ele sabe de todas as coisas, e ele sabia onde estava Adão. Mas Adão, ele se escondeu ali. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando o Senhor ali confrontou a Adão, Adão disse assim: Senhor, eu pequei, é verdade, mas eu pequei por causa desta mulher que tu me deste. E quando ali Deus confrontou a Eva, Eva disse: Senhor, é verdade que eu errei, mas eu errei por causa dessa serpente. E ali Deus começa a dar os castigos, chama primeiro a serpente e diz: olha, a partir de hoje tu vai rastejar, vai comer do pó. Chama a mulher e diz para a mulher: agora você vai ter, o seu parto vai ser de muitas dores. Chama a Adão e agora diz assim: Adão, portanto tu és pó, e ao pó tu tornarás. E agora dá uma sentença de morte para Adão. Irmãos, quando nós falamos em morte, é um assunto muito sério, é um assunto muito delicado, porque todas as pessoas, embora com exceção daquelas que tiram a sua própria vida, muitas das pessoas, a maioria delas tem medo só em falar o nome morte. Mas o Senhor Deus, Ele veio trazer uma revolução sobre a morte. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 11, a Bíblia conta a história, a Bíblia conta o relato de um homem que morreu, que ele era amigo de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia conta, meus irmãos, que um homem chamado Lázaro morreu na cidade de Betânia. Louvado seja Deus. E Jesus estava longe daquela cidade, e ele recebeu a mensagem que o Lázaro estava enfermo, e que ele ainda ficou ali 2 dias até ir para Betânia. E nessa ocasião Lázaro morreu, mas Jesus foi para lá. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou lá naquele lugar, meus irmãos, ali a Bíblia diz que já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus perguntou aonde colocaram ali a Lázaro. E ali Maria disse: Senhor, se o Senhor, ou foi Maria ou foi Marta, falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor disse, aí o Senhor falou para ela: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus ali estavam muitas pessoas naquele lugar, e Jesus ali olhando para aquela caverna onde tinha sepultado Lázaro, disse: tirai a pedra. E ainda disseram assim: Senhor, mas já cheira mal, porque já faz 4 dias que morreu. Aí o Senhor disse: mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ali, quando tiraram aquela pedra, o Senhor Jesus, meus irmãos, ali chamou Lázaro: Lázaro, sai para fora. E o defunto reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus tem essa promessa de restauração da morte para a vida. O primeiro Adão, a Bíblia diz, meus irmãos, que o primeiro Adão, ele foi uma alma vivente, mas o segundo Adão foi um espírito vivificante. Enquanto Adão recebeu a sentença de morte, Deus trouxe a sentença de vida. Eu quero dizer para você nessa noite que todos que estão aqui, aqueles que são cristãos, que estão servindo ao Senhor, a morte, ela parece um assunto delicado, mas não para aquele que tem a promessa da vida, não para aquele que tem a promessa da ressurreição, não para aquele que acredita na vida após morte, não para aquele que acredita na promessa do Senhor. Assim como aquela árvore estava morta, Deus também tem uma ressurreição para cada um dos que aqui estão. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor veio um ponto final nessa questão de morte. Agora a morte não assombra mais o cristão. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo dizia que o viver para ele era Cristo e o morrer era lucro. A morte já não assusta mais, porque nós sabemos, hoje nós estamos aqui, amanhã o dia pertence ao Senhor. Mas se um de nós aqui partir,
nós sabemos que nós cremos no Jesus que ressuscita os mortos. Nós cremos naquele que ressuscita os mortos. A Bíblia fala, meus irmãos, no Evangelho segundo Lucas, louvado seja o nome do Senhor, que lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 11, Jesus ele vai entrando numa pequena cidade, na cidade de Naim, e a Bíblia diz que ali ele se encontra ali diante de um velório. Vem ali um velório já para sepultar um jovem que morreu filho de uma viúva, ou seja, a mulher já era viúva, agora ela perde também o seu filho, e ela vai ali sepultar o seu filho. Mas quando Jesus vai entrando na cidade, encontra com aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, e diz assim para aquela mulher: mulher, não chores. E todos ficaram olhando ali, e quando Jesus toca no esquife, ali é a vida encontrando com a morte. Ele diz assim: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o morto reviveu. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor restaura a vida. O Senhor veio para dar vida, e vida com abundância. A morte não tem mais poder sobre aquele que tem a promessa da restauração da vida, da restauração que o Senhor tem nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor veio restaurar a morte, veio fazer uma revolução na questão morte e trazer para a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos quanto descerem ao pó, não importa de que forma morreu, se foi de afogamento, se foi queimado, se foi cremado, não importa de que forma, a terra há de dar conta pelo poder do Deus da ressurreição. Não importa onde o corpo dele vai estar, quantos 1000 anos faz que morreu, não importa, vai ter que dar conta, porque o Deus que dá vida, ele faz trazer a vida de novo, ele faz trazer a vida onde esteve morte. Nessa noite, eu não sei aquilo que está morto na sua vida, mas Deus pode restaurar. Eu não sei o que foi que morreu na sua vida, se morreram os seus sonhos, se morreram as suas questões que você está colocando diante do Senhor. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que o Senhor, ele é um Deus de vida, ele não é um Deus de morte, ele é um Deus de vida. E o apóstolo Paulo, ele diz: aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Porque a morte vai ser brevemente vencida por todos aqueles que têm a promessa da ressurreição, a promessa da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio restaurar a morte, veio fazer uma revolução. Jesus veio restaurar também a religião. Aleluia. O maior restaurador da religião foi Jesus. Jesus fez uma coisa maravilhosa na questão de religião, porque os homens estavam acostumados com as suas regras, os homens estavam acostumados com as suas religiões. Ainda hoje no mundo existem muitas religiões, mas nenhuma religião é capaz de salvar o homem. Só existe um que pode salvar o homem, o nome dele é Jesus. Não importa, meus irmãos, as religiões já não fazem mais sentido se essa não tiver Jesus como centro. Se o centro da religião pura tem que ser o Calvário, tem que ser Cristo, tem que ser a ressurreição de Cristo, tem que ser o Senhor Jesus como o norte desta religião. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo de religião, que eu vou para dentro da Bíblia, eu encontro pessoas religiosas, religiosos como Nicodemos. A Bíblia fala em João 3 que Nicodemos, ele era doutor, ele era um homem extremamente religioso, mas ele foi ter com Jesus à noite. Aleluias. E ele chegou lá e disse: mestre, com tantos milagres que o Senhor faz, eu sei que o Senhor está contigo. Jesus já foi logo direto no assunto, sem curva. Disse: olha, Nicodemos, na verdade eu te digo que se o homem não nascer de novo, olha o confronto da religião. Jesus vai direto aos pontos mais importantes. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias que ainda existem pessoas religiosas, ainda existem pessoas
voltada para as coisas que não têm fundamento. Não importa o tamanho da igreja, não importa o status da igreja, se ela não tiver Jesus como centro, se ela não tiver as coisas plenas do Evangelho como centro, se não tiver o Espírito Santo, se não tiver falando do sangue de Jesus, se não tiver falando de arrependimento, se não tiver falando do caminho do Gólgota, se não tiver falando do batismo com o Espírito Santo, se não tiver falando da justiça de Deus, se não tiver falando das coisas mais puras do Evangelho, não importa a religião. O Senhor disse para Nicodemos: Nicodemos, você não entende as coisas terrenas. Se eu vos falar das coisas espirituais, como assim você vai entender? E Nicodemos disse: Senhor, mas como pode um homem sendo velho, a casa ele vai entrar de novo no ventre da mãe dele para nascer segunda vez? E o Senhor disse: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor confrontou a religião de Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor restaurou, porque a Bíblia não fala que Nicodemos acreditou e que seguiu ao Senhor, mas a Bíblia fala no mesmo Evangelho segundo João, que no dia em que Jesus ele morreu, Nicodemos estava ali junto com José de Arimateia para fazer o sepultamento de Jesus. Jesus fez uma revolução na vida de Nicodemos. Religião sem Jesus não é religião. Religião é Jesus como centro de tudo. Aleluias. E ele restaurou a religião de Nicodemos. Pelo menos é o que entendemos no capítulo 3. Foi uma longa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Aleluia. E quando eu falo de homens religiosos, eu não posso esquecer de Saulo de Tarso. Aleluia. Saulo, ele era um homem religioso. Ele era um homem que a Bíblia diz que quando mataram Estevão, que era um pregador do Evangelho, a Bíblia diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Jogaram as vestimentas de Estevão aos pés de Saulo. A Bíblia diz que Saulo ele era fariseu. Ele diz que segundo a lei ele era irrepreensível. Ele era zeloso da lei. Ele era um homem extremamente religioso, extremamente inteligente. Era um homem poliglota que falava várias línguas. Era um homem que tinha dupla cidadania. Era um homem importante, apesar de ser muito jovem ainda, mas era um homem dedicado na religião. Mas quando ele estava no auge da sua religião, quando ele estava com o seu status da sua religião alta, perseguindo o povo de Deus, porque ele acreditava que aquele povo estava confrontando a religião dele. Ele acreditava que os cristãos que pregavam o Evangelho estavam ali tentando acabar com a religião que ele achava que era o caminho certo. Mas certa feita, a Bíblia diz que Saulo, ele vai ali, pede cartas ali para ir perseguir o povo de Deus, e ele vai ali no caminho de Damasco. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ali o Senhor Jesus tem um encontro com Saulo, e a Bíblia diz que ele cai ali por terra, e quando ele cai ali com aquele resplendor, ele fica cego. E ele disse assim: Saulo, o Senhor Jesus disse: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? E o Saulo ali já cego disse: Senhor, quem és? Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque aquele que persegue um dos filhos de Deus, persegue o próprio Deus. E o Senhor disse: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ali o Senhor Jesus confrontou ao religioso Saulo, e Saulo disse: Senhor, agora Saulo mudando todo o seu entendimento, disse: Senhor, o que queres que faça? Eles vai até a cidade, porque lá te será dito o que você há de fazer. E a Bíblia diz que Jesus vai e fala com Ananias, para que Ananias vá orar por Saulo, vá pregar o Evangelho para Saulo. E Ananias disse: eu não vou não, porque esse homem, ele anda matando os que pregam a sua palavra. Aí o Senhor disse: vai, porque esse era religioso, em outras palavras, mas agora para mim, ele é um vaso escolhido. Deus tem uma promessa nessa noite, por essa palavra que ele me deu, que existem pessoas religiosas, que Deus vai trabalhar no coração. Não importa o quão profundo está na religião, Deus vai agir, Deus vai salvar, Deus vai libertar, Deus vai operar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não importa o quanto se afundou na religião,
Deus tem planos de salvação, Deus tem planos de libertação. Não importa, meus irmãos, eu já vi pessoas que tinham uma religião, que era muito apegada com aquela religião. Eu vi com meus próprios olhos pessoas se convertendo ao Evangelho, pessoas se desfazendo dos seus rituais, pessoas se desfazendo da sua religião, pessoas que outrora estavam por um caminho, agora está pelo caminho de Jesus. Pessoas, nós temos visto, eu e você, nós temos visto pessoas que têm abandonado sua religião pelo Evangelho da cruz, pelo Evangelho de Jesus, pela única pessoa que é mediador da salvação, que é Jesus. Meus irmãos, é a palavra de Deus. Essa palavra, ela é poderosa, e por esta palavra que está sendo ministrada, eu creio que Deus vai fazer obra na vida de pessoas religiosas. Deus vai fazer obra. Eu não sei quantas pessoas religiosas estão ao seu lado, mas Deus tem poder para salvar, Deus tem poder para libertar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Agora Saulo, agora é Paulo. Aleluia. E agora ele é uma pessoa diferente. Aí quando alguém pergunta para ele sobre a religião, sobre a lei, sobre todos os costumes dele, ele diz: olha, eu reputei por perda tudo aquilo por amor de Cristo. Eu reputo eu considero como esterco todo aquele procedimento religioso que nada mais interessa para Paulo, agora só Jesus. As pessoas ficam ali admiradas quando Paulo começa a pregar o Evangelho. Como pode um homem desse agora estar pregando a Jesus? E ele confundia as mentes com a sua eloquência, com a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também veio restaurar a família. O Senhor veio restaurar a família, porque a Bíblia fala, meus irmãos, no livro de Gênesis, se não falha a memória, no capítulo 19, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, havia um intercessor pela vida de Ló, que era o tio dele, estava intercedendo em oração. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ali destruiu aquela cidade, mas antes de destruir, enviou os anjos para o quê? Para dar um livramento para a família de Ló. Interessante que os anjos, quando Ló se apresenta na hora de sair da cidade, porque daqui a pouco aquela cidade ia ser incendiada, ia ser destruída por completo, por causa da sua iniquidade, os anjos perguntam para ele: tem mais alguém contigo aqui? Porque Deus tem plano na família. Tem mais alguém contigo nessa casa? Algum parente seu? E ali só não se salvou a mulher dele, de Ló, porque ela olhou para trás. A ordem não era olhar para trás, era olhar para frente. Nós não podemos mais olhar para trás, temos que olhar somente para o alvo, que é Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Mas o Senhor veio restaurar a família. Quando Josué ele entra na terra ali prometida, a Bíblia diz, meus irmãos, quando ele começa a entregar as posses para as famílias ali, ele diz assim: olha, eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor tem promessa na família. Irmão Glauco, quer dizer que todos vão ser salvos, todos vão ter esse encontro com esse Evangelho? Eu não sei, meus irmãos, porque a Bíblia também fala do livre-arbítrio, que a salvação é individual. Lá no livro de Ezequiel diz, no capítulo 18, que o pai não salva o filho não salva o pai, a salvação é individual. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu sei é que onde há intercessão há milagre. O que eu sei é que o apóstolo ele diz que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, esse negou a fé e é pior do que o infiel. Enquanto há intercessão, enquanto há oração, Deus nessa noite tem essa palavra de restauração. Deus quer restaurar a família, Deus quer restaurar lares, Deus quer restaurar a sua vida, a sua convivência com a sua família. Deus quer trazer paz para o lar. Deus nessa noite está dizendo nesta palavra que Ele está trazendo paz para os lares, para as famílias. Não importa quanto estava dispersa, Jesus mostrou isso quando Ele teve cuidado com os seus discípulos. E quando Ele foi para o Calvário, Ele disse: aqui, Pai, está todos eles, nenhum deles eu perdi, senão aquele que seguiu o seu próprio caminho, senão o traidor.
mas o Senhor tem responsabilidade sobre a família, o Senhor tem responsabilidade sobre nossas famílias, o Senhor tem essa palavra de restauração para a família, para o lar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor também veio restaurar o perdão. Aleluia. Só para finalizar, meus irmãos, chegando no horário, o Senhor veio restaurar o perdão. Porque quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que voltamos lá para o Antigo Testamento, não se falava muito em perdão. O que nós encontramos lá é Deus entregando a lei para Moisés, e depois dessa lei nós encontramos um período na história de muitas guerras, de muita violência, e ali se seguia a lei do talião, que seja, era olho por olho, dente por dente, e ali era dessa forma. Depois na história nós encontramos que daí surgiu também o Código de Hammurabi, que era o Código das Leis, e essa lei, e uma das leis que lá tinha, era essa lei, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém ferisse uma pessoa da sua família aqui, alguém daqui tinha que ir lá e ferir alguém da família também, da outra pessoa. Era uma lei que parecia mais uma lei vingativa. Mas quando Jesus aparece, Ele veio revolucionar o perdão. Quando Jesus aparece, meus irmãos, aí Pedro diz assim: Senhor, eu ouvi dizer que eu tenho que perdoar 7 vezes no dia. Aí o Senhor olha para Pedro e diz assim: não só 7, mas 70 vezes 7. Ou mais, louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostra em seu ministério o poder do perdão. Jesus mostra, Ele traz uma revolução para o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele está no auge do seu sofrimento na cruz do Calvário, Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus diz assim: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para que seja filho do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele trouxe uma revolução para o perdão. O perdão existe 2 participações. Já estou finalizando, meus irmãos. O perdão existe duas linhas, 2 extremidades. A primeira extremidade é aquela pessoa que se arrepende do mal que fez ao próximo, e a outra é a pessoa que não leva em consideração aquilo e usa de compaixão para com a outra. Irmãos, se nós não aprendermos a perdoar, nós não seremos cristãos jamais. Jesus mostrou lá na cruz do Calvário o valor do perdão. Ele mostrou o valor do perdão e o preço que teve o nosso perdão. Que Deus abençoe, meus irmãos. Graças a Deus, irmão.